Olá, amigos e amigas. Aqui estou para a apresentação de mais um vídeo. Os instrumentos da perfeição. Uma historinha muito bonitinha, muito interessante, com conceitos que realmente nos farão refletir sobre a nossa vida. Agradeço a Deus a oportunidade de mais um vídeo. Agradeço a todos vocês que têm assistido os vídeos, têm feito apontamentos, têm sugerido temas e têm também se inscrito em meu canal. São quase 600 inscritos. Estamos chegando nos 330 vídeos já postados. Os instrumentos da perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito entristecido por extremo desgosto, aborrecido com parentes levianos e rudes. Um velho tio acusara-o de ser um gastador dos bens da família e um primo ameaçava esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado, austero, enraivecido. Quando Jesus leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com os parentes. Jesus o ouviu tranquilamente, em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que eu faço? Qual a situação melhor para que eu enfrente isso? Foi quando Jesus, então, pergunta a ele: mas o que fizeste realmente, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Qual foi a sua atitude? E Pedro responde: sem dúvida, reagi como deveria. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei, sem medo nenhum, as más qualidades de que são portadores. Meu tio, por exemplo, é um raro exemplar de sovinice. E meu primo é um mentiroso, um grande mentiroso. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas. E mais ainda, não me arrependi nem um pouco do que fiz. O mestre refletiu por longos minutos e falou com a tranquilidade costumeira: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha. Falou, redarguiu o interpelado, irritado. E trabalha com o quê? Falou o amigo celeste, bem-humorado. Usando ferramentas, senhor. Após a resposta muito breve de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos de Deus para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Ou seja, Deus não dá a nenhum de nós mais trabalho do que somos capazes de realizar. Continua Jesus. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não lhe reclamam outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém vai exigir dela, a ovelha, o agasalho pronto. Aos homens, Pedro, foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor, da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, meu amigo, na maioria das vezes são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar a benefício da construção do templo.
na construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, que sejam mentirosos, que sejam sovinas, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudarmos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos que estão longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. As conversações de Jesus com os apóstolos eram sempre muito profundas. E vemos que os apóstolos eram pessoas comuns, escolhidas por Jesus, mas que precisavam realmente modificar, tirar de dentro de si aquilo que eles tinham, mas não tinham conseguido ainda tirar de dentro de si, e que Jesus já sabia que eles tinham. Pedro, então, que depois da morte de Jesus, tornou-se como se fosse um líder entre os cristãos. Pedro tornou-se uma pessoa afável, tornou-se uma pessoa calma, tranquila, amado por todos os que o odiavam, porque ele finalmente aprendera com Jesus a utilizar as ferramentas, a utilizar os instrumentos da perfeição, que são exatamente aqueles que estão próximos de nós, visto que nós fomos criados para viver em sociedade. Vivendo em sociedade, nós convivemos com as pessoas. E as pessoas são exatamente os instrumentos para a nossa perfeição. Como disse Jesus, né? O mal é desafio que nos põe à prova, né? Ou que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo nos ajuda muito a nos transformar, desde que utilizemos o tempo com correção. Depois que Jesus se foi, os apóstolos continuaram o seu trabalho de divulgação do cristianismo primitivo. E não tiveram muito tempo para fazer isso, porque todos os apóstolos, com exceção de João o evangelista, todos foram assassinados e tiveram pouco tempo, relativamente falando, para realmente ensinar às pessoas aquilo tudo que haviam aprendido com Jesus. Mas todos eles fizeram do próximo instrumentos para a sua perfeição. Essa é a lição, bem profunda, bem interessante, mas uma lição que nós deixamos aqui para os amigos, para que a gente reflita sobre a necessidade de estudarmos para aprendermos, mas o mais importante,
utilizar o aprendizado, o conhecimento, para nos tornarmos espíritos melhores. Era isso nesse vídeo. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Se puder, se inscreva em meu canal. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.